Fala pessoal, eu sou o Carlos Colenetes e hoje eu quero conversar com vocês sobre BI. E BI é uma sigla que muita gente não sabe o que significa, mas eu quero ajudar você hoje a entender melhor o que é isso. BI nada mais é do que gerar inteligência para o seu negócio. Então quando a gente fala de BI, na verdade a gente está querendo dizer Business Intelligence. E Business Intelligence nada mais é do que inteligência do negócio. Isso significa BI. Existem N ferramentas que você pode utilizar para transformar a sua empresa numa empresa que utiliza BI como valor. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda por que isso é importante, porque pode fazer grande diferença na sua empresa. E para isso, eu vou desenhar aqui para vocês a pirâmide do conhecimento. Existem muitos livros e muitos autores que utilizam a pirâmide do conhecimento como base para explicar o BI, tá? Acho que eu vou até usar uma outra cor, porque essa azul fica muito clara aqui no quadro. Deixa eu só apagar aqui e vamos lá. Vamos falar dessa pirâmide do conhecimento. E por que pirâmide do conhecimento? Bom, nossa, ficou péssima essa pirâmide, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, o que eu já posso dizer de antemão para você? Que se você tem um negócio e você tem concorrentes, geralmente, isso eu estou falando, olha, se eu for pensar numa taxa, eu falaria uns 80%. 80% dos seus concorrentes estão aqui, nessa faixa. E essa faixa é a faixa aonde eles geram dados. Só geram dados. Ai, Carlos, mas que dados? Dados, por exemplo, dados de venda, do que vendeu, dados dos pedidos que recebeu, dados do que produziu, dados de quantidade de matéria-prima, sei lá, se a gente for parar para pensar aí numa indústria de alumínio, né? Sei lá, tô chutando. O total de alumínio vendido, o total de vendas que tiveram, o quanto de matéria-prima que usaram. Então, os dados estão aqui, ó, nessa faixa grande. Aí se você for subindo, a gente tem um outro nível de empresa. Do nível que consegue desses dados gerar relatórios. Então vou escrever aqui, relatórios. Relatórios porque precisa saber o quanto que tem que pagar para o fornecedor, precisa saber o quanto tem que pagar de comissão para um vendedor, precisa saber o que tem que entregar para os seus clientes. Então eles utilizam de relatórios, de informações ali para conseguir fazer o dia a dia acontecer. Aí é que eu falo que as empresas que ficam só nisso, a probabilidade delas crescerem, delas entregarem um bom serviço ou um bom produto é baixa, a longo prazo. As empresas que já estão na fase de geração de relatório, elas conseguem ser um pouco mais organizadas naquilo que elas precisam fazer. Só que tem essa parte aqui em cima, ó. Essa parte aqui é quando essas empresas já conseguem utilizar o BI para gerar indicadores. Então, ou seja, eu já não fico mais olhando numa lista de um monte de informação das vendas que eu faço, dos clientes que eu tenho, e simplesmente eu vejo só uma listagem, que seriam os nossos relatórios. Eu já estou trabalhando com indicadores. Isso significa que eu tenho lá, sei lá, vamos chutar, um gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza me mostra as vendas, sei lá, em janeiro. Aqui eu tenho as vendas em abril, e assim por diante. Então eu já está numa fase um pouquinho melhor, tá? Porque ela vai subindo. Só que isso ainda não é o ideal, né? Então, se eu for parar para pensar, essas empresas que estão nessas faixas aqui, eu diria que elas estão sobrevivendo. Tá? Então, essas são empresas que estão sobrevivendo. Tá? Por quê? Porque elas ainda não têm, gente, uma coisa chamada inteligência. Elas geram dados, elas geram relatórios para poder sobreviver. Quando a gente está falando de uma empresa que já está gerando indicadores,
aí o negócio começa a ficar um pouco melhor. Mas ainda dá para melhorar ainda mais. E como? Quando uma empresa chega aqui em cima, nesse topo do triângulo, aqui a gente já está falando em gerar valor. E o que é gerar valor com base nos dados? É a gente sentar e analisar de um jeito diferente os indicadores e gerar valor sobre isso. Exemplo, a gente descobriu aqui que para essa empresa X hipotética que eu estou usando, as vendas de janeiro, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas eu acho que sim, essas vendas de janeiro aqui, ó o tamanho da quantidade de vendas em janeiro em relação a abril, em relação a fevereiro. Digamos que aqui seja fevereiro. As vendas de janeiro foram muito maiores. Isso pode ser uma sazonalidade. Isso pode ser um indicador. Um indicador do quê? Precisa analisar. Precisa começar a colocar o ser humano para fazer uma análise dos dados que foram gerados, dos indicadores que foram criados, para daí sim a gente começar a gerar valor. E como é que eu geraria um valor olhando para um gráfico desse? Se as minhas vendas de janeiro são as maiores, isso significa que o período de férias dos meus funcionários que trabalham na área comercial, na área de atendimento, na área de produção, não pode ser janeiro. Tem que ser qualquer outro mês do ano, mas janeiro não pode, porque olhando de cara, eu já vejo que janeiro é um mês muito bom para essa empresa X fazer suas vendas. Isso eu posso estar falando de qualquer exemplo, de qualquer empresa. Só que como é que a gente chega nisso? A gente chega da fase de geração dos dados, que isso aqui pode ser um sistema ERP, pode ser uma planilha de Excel, pode ser, enfim, da forma como você gera os seus dados hoje. Depois disso, você começa a trabalhar com relatórios, que é disponibilizar informações para sua área de operação, para sua área operacional, para sua área de vendas, sua área de marketing, para que eles possam usar esses relatórios. A partir disso, a gente gera indicadores, porque indicadores tornam a informação mais fácil de digerir, né? Senão você fica olhando lá um monte de linha no Excel, aí você fica olhando para aquilo e fala, tá, e daí? Então a gente começa a trabalhar com indicadores e depois disso, se você consegue analisar os indicadores e gerar valor para o seu negócio, aí eu tenho que dizer que a tua empresa já é uma empresa que tem inteligência de negócio, tá? E claro, existem muitas ferramentas no mercado que ajudam a transformar os dados em relatórios e dos relatórios em indicadores. E claro, aqui eu acho que qualquer empresa tem que começar com a parte de valor, pensando no ser humano gerando valor e ideias, insights para o negócio. Mas é possível a gente adicionar outras ferramentas aqui no topo do triângulo. Isso a gente está falando de inteligência artificial, de machine learning. E para quem não conhece, inteligência artificial nada mais é que alguns algoritmos, né, de aprendizado ou de rede neural que você desenvolve, programa, e isso vai analisando seus dados e vai gerando insights, ideias. Assim como eu tive ali de que o mês de janeiro não é um bom mês para dar férias para os funcionários do operacional. E o machine learning nada mais é que você ensinar a máquina a te dizer coisas. Então vamos supor, eu poderia pegar os dados de janeiro, todas as vendas, pego todos os dados de vendas lá, do ano inteiro. Eu jogo para um algoritmo de machine learning, que tem que ser programado por alguém que entenda de TI, claro. E aí esse algoritmo vai dizer para mim assim, ó, janeiro você não pode dar férias, janeiro você não pode fazer isso, porque janeiro é o maior mês de vendas que você tem. Legal. Aí vamos pensar em outro valor que a gente podia gerar, vamos lá. Outro valor que a gente podia gerar se a empresa já está trabalhando com indicadores e com geração de valor. Vamos lá. No mês de janeiro do ano seguinte, vamos supor que a gente começou a mapear aqui os dados de vendas no ano de 2019. Foi o início do processo de geração de inteligência com base nos dados para essa empresa. Quando chegar no ano de 2020, se esse gráfico de janeiro for muito menor, expressivamente menor, aí nós temos um problema. Então, nem sempre os dados vão dar notícias maravilhosas, como é o caso que a gente está vendo em janeiro, que foi, nossa, um boom de vendas. Mas eles podem gerar informações negativas, e isso é muito positivo. Isso é muito importante.
Porque a empresa tem tempo de tentar entender o porquê que janeiro de 2019 foi tão bom e janeiro de 2020 não foi. Ah, Carlos, mas pode ser a economia, que ela desaqueceu. Beleza, isso pode ser o motivo. Mas você empresário, você gestor, você que tem cargo de liderança na empresa, tem que ter noção disso. Você precisa entender. Porque se janeiro foi um mês muito menor nas vendas, o que significa? Que você vai ter que tentar fazer fevereiro, março e abril render o que janeiro não rendeu. Senão você vai ter que ter cortes, você vai ter que mudar um pouco a tua política de gastos, enfim. Mas aí você está mais preparado para gerar realmente valor e tomar decisões mais assertivas para o seu negócio. Então, hoje o que eu queria passar para vocês era isso, o que vem a ser Business Intelligence. A gente vai entrar mais para frente em outros vídeos com exemplos de outras ferramentas que você pode utilizar para ter um BI dentro da sua empresa. Mas você precisa saber aonde você está. Aonde a sua empresa está. Eu estou na fase que eu gero dados? Legal. Então, eu estou na fase que eu gero relatórios? Legal. Eu estou na fase que eu gero indicadores? Ótimo. Então, só falta você gerar valor. Mas se você não está nem dentro da pirâmide ainda, Carlos, mas existe gente que não está dentro da pirâmide? Sim. Existe gente que não gera dados. De jeito nenhum. Ou os dados são no papel, estão fora do meio digital. Aí, gente, não tem muito o que fazer. Então você precisa começar a gerar os dados para você pensar em subir dessa pirâmide, como se fosse uma escadinha, até você chegar no topo dela. Onde aqui está o que eu chamo da mina de ouro. Carlos, mas eu tenho uma mina de ouro dentro da minha empresa? Sim, você tem. E o mais legal disso tudo é que essa mina de ouro é só sua. Ninguém vai poder tomar posse dela. E por mais que alguém venha falar, nossa, é a segurança dos dados, alguém roubou meus dados, o que eu vou fazer? Não importa. Os dados fazem sentido para você, porque eles são seus. São os seus colaboradores que trabalham, são as suas máquinas que produzem, é o fornecedor que você compra, que é dele. Isso é seu. Então, ou seja, quem melhor para pensar nesse processo de crescimento até chegar na mina de ouro, que é realmente ter inteligência de negócio, é você. Independente se você é CEO, se você é administrador, se você é dono, se você é microempresário, se você é o gestor da sua área de negócio, do seu departamento hoje, dentro de uma empresa, a melhor pessoa para pensar nisso é você. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo mais curto só para explicar para você o que vem a ser o tal do Business Intelligence dentro das nossas empresas. Beleza? Não se esqueça, hashtag tecnologia transforma, porque eu tenho certeza que se a tecnologia mudou a minha vida, mudou a forma como eu faço a gestão da minha empresa hoje, ela também pode mudar a forma como você faz a gestão da sua. Legal? Tô ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Tchau!